Oi, sétimo ano, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar algumas páginas do livro positivo de geografia, tá? Então, a aula de hoje é sobre os climas do Brasil e os fatores que influenciam o clima no Brasil, tá? A gente tem que lembrar que o território brasileiro, ele abrange uma grande extensão territorial, né? Então, a gente pega ali a parte da linha do Equador, passa também pelo Trópico de Capricórnio, e isso faz com que nós tenhamos aí uma grande variedade de climas, tá? Quais fatores que influenciam esse clima? A gente tem altitude, maritimidade, continentalidade, tá? A gente tem o relevo, a gente tem também massas de ar e latitude, tá? Então, no primeiro momento, nós vamos falar sobre como esses fatores influenciam o clima. A altitude, ela interfere diretamente no clima. Por quê? Bom, as regiões que têm uma topografia mais baixa, elas têm uma tendência a conseguir receber mais calor e menos umidade. Por quê? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, vamos pensar do seguinte: a cada quilômetro de altitude que eu percorro, a temperatura ela vai resfriar aí numa média de 6,5 graus Celsius. Por isso que em regiões mais altas, a gente tem uma tendência aí de diminuição de temperatura. E no Brasil, a gente tem aí sim algumas regiões mais altas, não chegam a ser grandes altitudes, como por exemplo a Cordilheira dos Andes, na América Latina, né? Porém, essa altitude que a gente tem em algumas regiões, elas interferem diretamente no clima, tá bom? Outro fator é a maritimidade e a continentalidade, tá? A maritimidade, obviamente, a gente vai associar ao mar. Então, são algumas massas de ar que saem do oceano e chegam no continente. Essas massas de ar, elas geralmente vêm com uma grande concentração aí de umidade, tá? E elas acabam no interior, por exemplo, não chegando por conta do relevo brasileiro. E aí o que acontece? O interior, ele é totalmente influenciado pela continentalidade. O que isso quer dizer? Quanto mais eu me afasto do mar, né, vou adentrando ao território, para o interior do território, menos massas de ares úmidas eu recebo. Por isso que no interior é muito comum a gente ter um clima bem quente durante o dia, né? E à noite a temperatura diminui bastante, tá? Bom, agora a gente vai falar da questão do relevo, tá? O Brasil ele é composto por serras, planaltos e planícies, tá? E isso influencia diretamente na circulação do ar, das chuvas, principalmente na região do Nordeste, tá? Por que que o Nordeste tem uma região de grande seca? Vamos lá. Tem uma determinada região lá que a gente chama de Planalto do Borborema, tá? Essa região, ela se estende desde Alagoas, passa pelo Pernambuco, pela Paraíba, pelo Rio Grande do Norte, e ele cria esse planalto ele cria uma barreira natural para a entrada dessas massas de ar úmidos que vêm do Oceano Atlântico, tá? Quando essas massas de ar que vêm do Oceano Atlântico, que são bem úmidas, elas chegam nesse planalto, elas são barradas e não conseguem adentrar o território. Tá? Então, isso justifica aí a aridez em parte do sertão nordestino, tá bom? Um exemplo que a gente pode utilizar para exemplificar essa questão do Planalto da Borborema, tá? A gente pode ver no livro, lá na página 39, tá? Eu vou colocar aqui para vocês conseguirem ver, fica mais fácil. Tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a página do livro, onde a gente pode verificar ali a ocorrência das chuvas orográficas, tá? Então, ali a gente tem o Planalto da Borborema, como vocês podem ver, eu tô mostrando com a setinha aqui para vocês, tá? E a gente tem uma massa de ar atlântica aqui querendo adentrar no território. Essa massa de ar, ela chega, ela não consegue passar, tá? Então,
há uma ocorrência de grande umidade na parte litorânea, porém, quando você vai adentrando ao interior, ali na depressão sertaneja, o vento, ele já vem seco, ele não consegue chegar com umidade, tá? O que acontece nesses relevos mais elevados? O ar quente, ele chega carregado com uma grande umidade, e aí o que que acontece? A tendência dele, por ele ser mais leve, é subir, tá? Então, quando ele sobe, ele acaba se resfriando e a umidade ela se condensa. Há um choque, né, de massas de ar aí fria e quente, tá? E formam-se as nuvens e a grande ocorrência de chuva. Por isso que nas regiões serranas, nas regiões mais altas, sempre tem muito mais umidade, tá? Esse local onde essa massa de ar ela é barrada, né, essa massa de ar quente ela é barrada, a gente vai chamar de barlavento, tá? E aí, na parte posterior, quando essa massa de ar ela não consegue adentrar o território e esse clima acaba se tornando mais seco porque a umidade ficou do outro lado, a gente vai chamar de sotavento, que é a área que não recebe a umidade, tá? A gente pode falar também de um exemplo de distribuição de umidade. Tá? Durante o inverno, existe a massa polar atlântica, que ela exerce grande influência no território brasileiro, e essa massa, ela chega ali na bacia do Rio Paraguai e existe uma livre circulação de massas de ar lá. Essa bacia do Rio Paraguai, ela forma um corredor, tá? Que possibilita esse ar frio aí que vem do sul, que ele chegue no norte, até a região amazônica, tá? E aí ocorre um fenômeno que talvez vocês já tenham ouvido falar, é muito comum as pessoas que vivem nas regiões ribeirinhas falarem o evento da friagem, tá? Agora a gente vai ter ali o exemplo da questão das massas de ar e da latitude, tá? Então, tem algumas letrinhas, a gente utiliza aí algumas siglas para falar dessas massas de ar, tá? Então, o M é referente a massas, tá? A letra maiúscula, ela vai falar para a gente ali de qual região, né, que ela vem. Então, por exemplo, ali o E é equatorial, o T é tropical, tá? Então, ela vai interferir aí direto na questão dos climas. E aí, por último, a gente tem a ocorrência aí se é no Atlântico, né, ou se é no continente, tá? Então, a gente tem, por exemplo, a massa equatorial continental, tá? Como vocês podem ver ali. Bom, qual o conceito de massas de ar? Tá? Massa de ar são porções do ar atmosférico que se deslocam, né, levando as características da temperatura e umidade dos seus locais de origem para outros locais, interferindo diretamente sobre o clima. Tá? Essas massas de ar, elas são monitoradas via satélite, tá? Para entender a dinâmica da distribuição climática e para saber se haverá ocorrência de chuva, saber a temperatura diária, tá? A latitude também interfere diretamente. Então, a latitude, como a gente já viu no ano passado, ela é a distância que a gente percorre ali no globo de norte a sul ou de sul a norte, tá? Então, isso quer dizer, quanto mais ao centro do planeta eu estiver, maior a temperatura, maior a incidência de calor. No caso do Brasil, quanto mais ao sul, mais fria a temperatura. Então, o fator latitude também interfere. Então, se a região é mais próxima da linha do Equador, obviamente, ela vai ter temperaturas médias anuais aí, ou mensais, maiores do que nas regiões que são mais próximas do Trópico de Capricórnio, tá? Então, vamos lá. O M, como eu falei para vocês, significa massa. A letra maiúscula, zona de origem, que pode ser tropical, equatorial ou polar. E a terceira letra, que é a origem oceânica, que geralmente são úmidas, ou continental, que são secas, com exceção da massa de ar amazônica. Tá? A massa de ar amazônica ela é continental, porém ela tem uma grande umidade por conta da grande extensão de rios e vegetação que tem naquela região. Tá? Como a gente pode perceber ali, no verão, as massas equatoriais, tanto
a equatorial atlântica, né, que está ali, ó, mais próxima ali da região do Amapá, e a continental também, que é equatorial, que está sobre a Amazônia, elas interferem nessas regiões com maior intensidade. Por quê? As duas são bem quentes e úmidas e elas acabam espalhando muita chuva e calor por onde passam, tá? Então, na região amazônica é muito comum durante o ano inteiro fazer muito calor durante o dia, tá? E todo fim de tarde ter várias ocorrências de chuva, tá? Por conta dessas massas de ar. Então, o clima é bem úmido e bem quente, aumentando a ocorrência de chuvas. Diferente aí no inverno, que a temperatura cai, então diminui um pouco a ocorrência de chuvas, porém, a umidade ela permanece nessa região, tá? Mais ao sul, ali próximo do Trópico de Capricórnio, né, como vocês podem ver ali, atuam duas massas tropicais, tá? Então, é a massa atlântica, tá? Tropical atlântica, desculpa, e a massa tropical continental. A massa atlântica e úmida, ela é bem quente, tá? E a continental é bem seca, porque, obviamente, ela não se origina aí numa região bem florestada, como a gente pode falar ali da questão da amazônica. Essas ocorrências que a gente acabou de falar aqui, elas ocorrem no verão. No inverno, tá? A gente percebe um enfraquecimento das massas de ar equatoriais. Então, elas acabam exercendo aí pouca influência sobre as porções central e sul do território, tá? Nesse período de inverno também há uma expansão da massa de ar tropical atlântica, tá? E, por fim, a gente tem a massa tropical continental, que acaba se deslocando aí para outras partes do continente, enquanto a massa polar atlântica, que vem da parte sul do oceano, que é bem fria e úmida, ela passa a atuar aí e influenciar diversas áreas do território. Eu trouxe um mapa aqui para a gente poder visualizar melhor a ocorrência aí dessas massas de ar. Então, como a gente pode ver ali, a gente tem as siglas, massa equatorial atlântica, né, que está aqui, a massa equatorial continental, tropical atlântica, tropical continental e polar atlântica. No verão, a gente tem aí, ó, grande influência da massa equatorial continental em boa parte do continente, tá? Enquanto a massa tropical continental, ela interfere diretamente ali mais na porção sudoeste, tá? A massa tropical atlântica, ela tem grande influência na porção sul e sudeste e uma parte ali da Bahia durante o verão. A massa equatorial atlântica, ela tem grande incidência no Nordeste brasileiro, tá? Então, a massa de ar que interfere diretamente no clima do território inteiro brasileiro durante o verão é a massa equatorial continental. Percebam como que a floresta amazônica, ela interfere diretamente nisso e ela é tão importante para que a gente tenha aí um equilíbrio, né, da temperatura média mensal e anual no território brasileiro, principalmente durante o verão, tá? E já no inverno, gente, olha só que interessante. A massa polar atlântica, ela acaba distribuindo grande parte da sua temperatura ali, da sua friagem pelo território. Então, ela passa ali pelo sul, no Rio Grande do Sul, até chegar, né, ela passa por toda a porção oeste do território, até chegar ali na massa para chegar, desculpa, no território amazônico. A massa tropical atlântica, nesse caso, ela acaba tendo uma influência maior sobre grande parte do território brasileiro, menos na região norte, como vocês podem ver aqui, tá? Percebam que toda essa distribuição de massa de ar, ela vai interferir,
né, em outro fator que a gente vai estudar na nossa próxima aula, que é a distribuição vegetal no território brasileiro, tá? Não somente as massas de ar, mas o fator que influenciam, né, o clima. Então, a gente tem a altitude, né, a gente tem aí as massas de ar, a latitude, o relevo, a gente tem também a maritimidade e a continentalidade e a altitude, tá? Então, todos esses fatores, eles vão influenciar diretamente na distribuição da vegetação no território. Voltando para o nosso livro, tá? A gente vai até a página ali 41, e aí a gente vai ver a distribuição dos climas no Brasil, tá? Então, a gente tem, vou até aumentar um pouquinho aqui a tela, para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Então, ali o verde, aquele verde mais, tom de verde mais forte, a gente tem um clima equatorial semi-úmido, tá? Ou seja, é uma região que também, ela é úmida, mas não tem médias tão elevadas aí quanto o equatorial úmido, tá? Essa parte aí do território, como vocês podem ver, pega ali a parte de Roraima, Pará, né? E um pedacinho ali do Amazonas, tá? Diferente das regiões que a gente pode visualizar ali, ó, tá vendo? Amazônica, ela não recebe tanta chuva quanto essas regiões, tá? Diferente, como a gente estava falando, do equatorial úmido. Equatorial úmido é esse verde mais fraquinho aqui que a gente pode visualizar, tá? Pega praticamente toda a região norte. As temperaturas médias são bem elevadas durante o ano, a grande ocorrência de chuva, tá? E o fenômeno da friagem durante o inverno, porque ela sofre grande influência da massa polar atlântica, certo? Depois a gente tem o laranjinha, né? O laranjinha aí que a gente vai chamar de tropical, né? Moro num país tropical. E ali a gente vai ter estações do ano um pouco melhor definidas, tá? Diminuição dos índices de chuva no inverno e maior quantidade de chuvas no verão por conta da ocorrência aí das massas de ar mais quentes que exercem influência. Bom, as temperaturas médias geralmente são altas, tá? Sendo superiores aí na média aí do ano de 16 graus, tá? Mesmo durante o inverno. E essas temperaturas só diminuem quando no inverno essas regiões sofrem influência da massa polar atlântica, tá bom? Depois a gente vai ter ali o tropical de altitude, tá? E aí a gente vai ver esse tropical de altitude ali nas regiões serranas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tá? Um exemplo de uma região de tropical, que é tropical de altitude é a região de Campos do Jordão, né? Em São Paulo, fica na Serra da Mantiqueira, a região de Monte Verde, em Minas Gerais. Por que que as pessoas vão para lá para passar frio, né? E engraçado, o ano inteiro, né, as temperaturas nesses lugares são mais baixas e no inverno ficam abaixo de zero, tá? Por quê? Porque são regiões mais altas. Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura, certo? Beleza? Então, vamos para o tropical semiárido, tá? A região tropical semiárido pega ali, ó, a parte do sertão nordestino, tá? A região que não recebe massas de ar úmidas por conta da influência do Planalto de Borborema, tá? Então, o Planalto de Borborema, ele impede que as massas de ar atlânticas cheguem ao território, tá? Causando aí a seca, a estiagem por vários períodos, né? Nesses lugares, as secas dos rios, o solo acaba se tornando
muito poroso, né? Então não consegue plantar e as pessoas passam por grandes dificuldades ali naquela região por conta do clima, tá bom? Então, a gente acabou de falar do tropical semiárido e vamos falar sobre o clima subtropical que abrange a região sul do território brasileiro, né? Composto aí pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Bom, esse clima é um clima de transição, tá? Entre as regiões tropicais e temperadas. Então, os verões nessa região, elas acabam sendo relativamente quentes, tá? Porque, como a gente acabou de falar, é uma região de transição entre o clima tropical e temperado. Então, essa região acaba sofrendo, sim, influências aí das massas de ar tropicais, certo? Nessa região há uma elevada amplitude térmica. O que eu quero dizer com isso? Então, é uma região que tem uma alteração de temperatura maior, podendo, sei lá, chegar do 0 graus, 32 graus, né? Diferente de algumas regiões que, por exemplo, as regiões tropicais, que a temperatura oscila entre 16 e 32 graus, certo? Bom, as chuvas nessa região são bem distribuídas ao longo do ano, tá? Apresenta 4 estações do ano bem definidas, tá? A gente pode chamar de clima temperado também, né? É muito comum na Europa. E eu já falei até para vocês que essa denominação se dá pelo fato de ser equilibrada a temperatura, tá? Essa região ela é extremamente afetada pela massa polar atlântica durante o inverno, tá? Faz com que a temperatura mínima chegue aí abaixo de 0 graus, tá? Nas porções mais elevadas, ficando aí com temperaturas negativas. E nas regiões de maior altitude, no inverno, acaba tendo até a ocorrência de neve, tá? Nos meses de inverno, certo? Agora vamos lá, a gente vai aprender a ler o climograma, tá? Quando a gente não conhece, a gente fala, gente, como que eu vou ler isso, né? O que significa tudo isso? E é isso que a gente vai fazer. O climograma nada mais é do que um gráfico que a gente utiliza para representar os elementos climáticos, tá? E quais são os elementos climáticos que a gente vai utilizar para representar o clima dentro desse gráfico? Então, a gente vai utilizar a temperatura, tá? A precipitação de uma determinada localidade no decorrer de um período, certo? Então, a partir daí a gente consegue identificar padrões climáticos, ou seja, qual a temperatura média, sei lá, de Goiás durante o inverno, a quantidade de chuvas naquela região durante o verão, tá? Então, as colunas azuis que a gente vai ver ali, elas se referem, tá, diretamente aos índices pluviométricos mensais. O que que são índices pluviométricos, professora? Gente, chuva, tá? E como que eu vou medir a chuva, tá? Essa chuva, gente, ela a gente, para entender a quantidade dessa chuva, a gente vai distribuir elas por metro quadrado, tá? E ela é medida em milímetros, certo? E esse índice, ele é calculado por meio de um equipamento que fica instalado, geralmente num determinado lugar, que a gente vai chamar de pluviômetro, tá? Então, é um aparelhinho que vai medir o nível das chuvas, certo? A linha de cor vermelha, tá? Ela vai corresponder, gente, à temperatura média do mês em graus Celsius, tá? E como que mede isso, professora? Também existe um equipamento que é colocado aí em determinados lugares, tá? Que geralmente são as estações meteorológicas, que é o termômetro, tá? Para a gente entender a distribuição do calor nessas regiões. Aí a gente tem
3 capitais estaduais brasileiras localizadas em áreas que têm diferentes domínios climáticos, tá? E a gente vai entender como que é a distribuição da temperatura e da chuva nesses locais. Então, vamos lá. Ó, gente, eu tô com uma setinha aqui do computador. Então, a gente tem lá Manaus, que a gente tem um clima equatorial úmido, e a gente vai ver a precipitação, ou seja, o índice de chuvas por milímetros por mês, aqui desse lado. Então, essas barrinhas azuis aqui, por exemplo, março. Eu vou pegar a barrinha de março aqui, que é essa azul, vou olhar lá, tem uma ocorrência ali de mais ou menos 320 milímetros de precipitação em março nessa região, certo? Para eu entender a temperatura, então, a temperatura a gente vai ver aqui, ó, tá escrito aqui do lado, temperaturas em graus Celsius. Então, eu tenho de 0 a 32 graus. Se eu perguntar para vocês, qual o mês, né, em que há maior temperatura em Manaus? A gente vai responder o quê? A bolinha tá aqui, então eu vou pegar, eu vou ver aqui. Então eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro. Então a gente pode dizer que a temperatura média, né, maior ali ocorre em setembro e outubro, né, onde há maior temperatura em Manaus. E assim sucessivamente. Percebam que essas letrinhas aqui embaixo, gente, são os meses do ano, né? De janeiro a dezembro, certo? Porto Alegre, que é o último aqui. Em que mês do ano eu tenho a menor temperatura em Porto Alegre, Rio Grande do Sul? Então, eu tenho ali nos meses de junho e julho, né? Que são meses do inverno, certo? E aí a gente tem, ó, olha como chove muito mais em Manaus do que, por exemplo, em Porto Alegre, do que em Goiânia. Olha, percebam que em Goiânia, no inverno quase não chove, né? A temperatura, a estação do ano fica bem seca do inverno. E nos meses ali de maior calor, eu tenho mais chuvas, certo? E isso tudo por conta das massas de ar que a gente acabou de ver. Ah, olha que interessante a atividade que tem para vocês fazerem. Então, eu tenho, com base nos dados informados na tabela, construa um climograma no espaço a seguir. Então, o índice pluviométrico, né, que é a precipitação em milímetros que está aqui, eu vou fazer as colunas azuis, certo? Então, por exemplo, precipitação no mês de janeiro nessa região, eu tenho 8 milímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma barrinha aqui, ó, bem pequenininha. Depois, em fevereiro, eu tenho 31. Então, eu vou pegar, eu vou criar uma barrinha aqui, ó, né? Entre o 20 e o 40, certo? E assim sucessivamente. Para eu verificar aí a temperatura e incluí-la dentro desse gráfico, eu vou utilizar uma linha vermelha. Primeiramente, eu vou desenhar as bolinhas vermelhas em cada região, cada mês aqui do ano. E depois eu vou fazer uma linha vermelha para eu poder visualizar melhor aí a distribuição da temperatura, tá? Esses dados que vocês vão colocar aqui nesse gráfico, eles correspondem ao município de Petrolina, em Pernambuco, tá? E olha que interessante, eles pegaram os dados de 1975 e 2015 para comparar, tá? Então, essa é a tarefa que vocês vão fazer dessa atividade sobre climas de hoje, certo? E na próxima aula a gente vai falar sobre a vegetação e os domínios da natureza no Brasil, certo? É isso aí, galera. Até a próxima. E um bom feriado aí para vocês. Tudo de bom. Um beijo.